Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 28 ao capítulo 30, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 28 é a profecia contra o rei de Tiro, né? E é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque nós vimos recentemente, né, o profeta Isaías falar sobre o rei de Tiro, né, essa lamentação contra o rei de Tiro. E nós vamos ver, né, mais vezes ser pronunciado também a respeito da figura do rei de Tiro, e por um momento também é feito, né, a referência à queda de Satanás, né? Olha só o que ele diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que elevou o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes no teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa se esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E eis que trarei sobre ti as mais terríveis, né, estrangeiros daquela nação, os quais desembaiarão a espada contra a formosura da tua sabedoria e marcharão, né, ao teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados do coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, porque não passa de um homem e não és Deus, no poder do que transpassa. Da morte se circuncidou e morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheios de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriste: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda, de ouro, se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que contemple. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários.
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E aí vem a profecia contra Sidom. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E disse: assim diz o Senhor, eis contra ti Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar o juízo e nela santificar. Pois enviarei contra ela a peste, o sangue das tuas ruas, e o transpassado cairá no meio dela pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolhos que lhe causem dor, entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, saberão que eu sou o Senhor, né? E aí nós vamos ter a profecia contra o Egito. E esta profecia, né, contra o Egito não é algo só profetizado isoladamente por Ezequiel. Como as demais profecias, sempre a gente vai ver referências, né, aos outros profetas, como eu tenho mencionado aqui. No 10º ano, do 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito, né? Então nós vamos ver nitidamente, né, em todos os textos, quando um rei desobedece a Deus, uma nação inteira é corrompida, né? Fala e diz: assim diz o Senhor, eis que contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e dizes que meu rio é meu. Eu fiz para mim mesmo, mas eu porei anzol nos teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apegam às suas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás e não serás recolhido, nem sepultado. Os animais da terra e as aves do céu que dei por pastos, né? E o capítulo 29, ele é um capítulo bem longo, ele vai até o versículo de 21, eu quero fazer menção do 13, assim diz o Senhor Deus: a cabo de 40 anos, juntei os egípcios dentre o povo, para o meio dos quais foram espalhados. Restaurei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança em que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltou a eles à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus, né? E aí no capítulo 30, o Egito, ele vai ser conquistado pela Babilônia, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza ele, e assim diz o Senhor Deus: gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será tempo dos gentios.
Olha mais o que ele fala: a Etiópia, Put, Lud, toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. E assim diz o Senhor: será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene, e cairão a espada, diz o Senhor. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruído todos os que prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espalharem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que esse dia vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o povo com ele e os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de transpassado a terra. Secarei os rios, venderei terra, entregá-lo-eis nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiro, farei desolada a terra e tudo que nela houver, eu, o Senhor, o falei, né? Então, a profecia é bem rigorosa em relação ao Egito, né? E ele diz no versículo 21, filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrar-lhe-ei os braços, tanto o forte como os que está quebrado, e lhe darei por cair na mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei pela terra. Fortalecei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o transpassado. Espalharei os egípcios entre as nações e o derramarei pela terra, assim saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.